Salve, salve, meus amigos! Professor Cleber Pinho. Estamos diretamente aqui da Like Concurso, aqui na capital do Mato Grosso, para trabalharmos com você hoje a disciplina de Direito Constitucional. Vamos estudar a matéria determinada, dos militares, artigo 42 da nossa Constituição Federal. Vamos saber só vai ser apenas um artigo, e desse artigo a gente vai destrinchar o que a nossa Constituição vai tratar aqui, militares estaduais, do Distrito Federal, ok? Qual é os particulares, os pormenores a respeito dessa disciplina. Sem muita conversa, vamos para a aula. Olha só onde nós estamos. Estamos no título 3 da Constituição, nós estamos seguindo uma sequência lógica da organização do Estado. Estamos no capítulo 7 da Administração Pública, seção 3, dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, ok? Não vou tratar os militares federais, lá do artigo 142, ok? Vou tratar os militares estaduais, mas eu vou te dizer, praticamente tudo que está no 142, o 42 faz remissão. Fala, ó, dá uma olhada lá no 142 que fala sobre isso, dá uma olhada no 142 que fala sobre isso. E nós vamos fazer isso. Nós vamos olhar o 42 de matriz, vamos seguir a linha do 42, e quando ele fazer a remissão, a gente vai lá e volta para a nossa matéria. Ok? Beleza? Vamos começando, fala assim, o caput do artigo 42, diz assim, olha para mim, dos membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Tem que grifar? Tem que grifar, gente, ok? Provinhas rasas, ao invés de colocar hierarquia e disciplina, coloca lealdade e disciplina, coloca lá moralidade, disciplina, legalidade, disciplina, ok? Não. Militar, a base institucional dela, ela se dá em cima de hierarquia e disciplina, ok? E isso, inclusive, reflete várias situações dentro da administração pública militar, no sentido de que não pode fazer greve, não pode ter sindicalização, a gente já refletiu isso aí. Então, a hierarquia e a disciplina reflete em alguns direitos e alguns deveres dos militares, que vai fugir à regra dos servidores públicos civis, ok? Beleza, dos militares, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Nós não temos territórios, então quando tiver um território um dia, teremos essa regulamentação, a linha mestra será o 42 também, ok? Então cuidado, Estado, Distrito Federal e territórios. Provinha base, não tem municipal, viu gente? Não tem militar municipal. Não há na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, militares no âmbito municipal. Mesmo que o município seja um ente federativo, mesmo que o município seja um ente autônomo, ele não lhe é proporcionado o policiamento militar, ok? Lhe é proporcionada a chamada guarda municipal, que tem uma outra função constitucional, que é de proteção de bens, instalações e serviços do município, ok? Proteção dos bens, instalações e serviços do município. Não tem nada a ver com o militar. Beleza? Avançando na matéria, eu tenho o parágrafo primeiro que fala assim, vem comigo, fala assim, ó. Aplicam-se aos militares dos estados e do federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, e o artigo 40, parágrafo 9º. E tem mais algumas coisinhas, mas eu vou parar bem aqui e vou explicar o que ele está fazendo referência à Constituição. Vamos lá no artigo 14, parágrafo 8º, fala assim, ó. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Ele está falando que o policial militar do estado da Bahia, policial militar do estado de São Paulo, policial militar do estado do Mato Grosso, ele pode ser eleito. Ele é elegível, ok? Ele pode ser eleito, ok? Mas existem algumas regras que a Constituição determina. E fala o seguinte, se contar esse militar com menos, aí eu tenho que grifar, de 10 anos de serviço, menos 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, deverá ficar afastado da atividade, ok? Deve ficar afastado da atividade. E assim mesmo, se eleito, ok? Se eleito, na hora que ele vai candidatar, ele tem que ficar afastado da atividade. Se contar com mais de 10 anos, aqui tem um procedimento, e tem que cobrar o que... mas vamos seguir o que está na Constituição, ok? A Constituição fala o seguinte, se contar com mais de 10 anos, ok? Ele vai candidatar. Quando ele candidata, ele será agregado, ok? Agregado pela autoridade superior. Fica de stand-by, fica ali no cantinho de reserva. E se eleito, aí sim, ele passará automaticamente
no ato da diplomação para a inatividade, ok? Isso conforme a nossa Constituição Federal. Então, o artigo 14, parágrafo 8º, aplica-se a esse ponto dessa forma. Se ele tiver menos de 10 anos, ele deve o quê? Afastar-se da atividade. O verbo afastar da atividade, cai na prova isso, ok? Se contar com mais de 10 anos, no ato, quando ele registra a candidatura, ele vai ficar agregado, e se eleito, passará automaticamente para a inatividade, ok? E aí eu tenho o artigo 40, parágrafo 9, fala o seguinte: o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e tempo de serviço correspondente para o efeito de disponibilidade, ok? O tempo de contribuição que ele tiver no estado, no município, ok? Em outro local que ele já serviu, ou já trabalhou, não como militar, mas trabalhou com uma outra função, foi professor lá e depois foi militar. Conta para efetivo de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para o efeito de disponibilidade, ok? Vamos ver como caiu? Vamos ver como caiu? Como a gente faz, sempre faz exercício? Olha lá. Supondo que Irineu, brasileiro nato, militar, atualmente com 30 anos de idade, deseja se candidatar, é correto afirmar que, vamos lá, ele é brasileiro nato, é militar, atualmente tem 30 anos de idade e quer candidatar, beleza? Aí, normalmente, o examinador pode pegar alguma coisinha, alguma vaga de brasileiro nato, alguma coisa assim, ok? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder com o que a gente acabou de aprender. Vamos lá. Letra A. Não poderá se candidatar, mesmo que desligado da função militar, antes de completar 5 anos de sua desvinculação. Não tem nada a ver. Acabamos de estudar, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. B. Poderá se candidatar ao cargo de presidente, vice-presidente da República, senador e também governador, mas se contar com mais de 5 anos de serviço militar, será agregado. O prazo não é 5, é 10, né? Nós já vimos isso, então já está fora. Letra C. Poderá se candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da República, bem como senador, não sendo necessário se afastar ou ficar inativo. Errado, que a regra está muito clara. Menos de 10 anos, ele fica afastado. Mais de 10 anos, ok? Mais de 10 anos, ele vai ser agregado e passa automaticamente para a inatividade, ok? Letra D, o que sobrou. Poderá se candidatar ao cargo de governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, mas se tiver menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar-se da atividade. Essa daí. Beleza? Maravilha. O artigo 42, ele continua. Vou retomar o 42. O 42 falou assim: aplica os militares dos estados federais dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 114, parágrafo 8º, o 40, parágrafo 9º, e, vamos continuar aqui agora, olha lá. O parágrafo do artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Então, aplica-se ao militar o artigo 42, parágrafo 2º e 3º, ok? O que trata o parágrafo 2º e 3º? Nós vamos estudar agora cada um deles. Olha só, o parágrafo 2º do 142 fala assim, ó: então não caberá habeas corpus, o parágrafo 2º fala o seguinte: não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, ok? Está no 142, parágrafo 2º, e é aplicável também ao policial militar, ok? Existe uma súmula do STF, fala o seguinte, súmula 694, não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Professor, e aí? É que é o seguinte, tecnicamente falando, não cabe habeas corpus de punição disciplinar. Acabou. Crava isso aí na sua prova. É muito comum em prova perguntar isso para você. Mas o STF tem um posicionamento seguinte: Kleber, realmente não dá para discutir o mérito da punição disciplinar. Eu não discuto o mérito da punição disciplinar. O que é possível discutir, professor? O que é possível discutir é a legalidade do ato. Se esse ato é ou não é ilegal, por exemplo. Se esse ato administrativo respeitou todos os seus requisitos, todas as suas atribuições, se quem o fez tem competência, se a punição foi proporcional ao que está estabelecido na lei. Então, tudo isso daí pode ser questionado mediante habeas corpus. Mas entenda, isso só será perguntado se o examinador realmente ele puxar a sua língua, falar assim: em nenhum caso, em nenhuma hipótese é possível habeas corpus de punição disciplinar. Veja, a Constituição fala que não cabe, não falou em nenhuma hipótese,
ok? E aí você vai perceber que o examinador está puxando sua língua para saber se você conhece, para ver se você conhece esse posicionamento do STF. Beleza? Mas a regra das provas é não puxar tanto. Já crava, não cabe habeas corpus de punição disciplinar. Beleza? Maravilha. O parágrafo terceiro fala assim, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E aí vem trazendo uma lista de incisos que estão lá no 152, só que são aplicados ao militar estadual e nós temos que estudar. Beleza? Vamos à primeira. Fala assim, ó. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes são conferidas pelo presidente da República. Estou falando de Forças Armadas, por isso que é o presidente da República. No cenário do militar estadual, ele é subordinado a quem? Ao governador de estado, ok? Então, para o militar estadual, leia-se aqui, governador de estado. E asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, e juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, leia-se da Segurança Pública, da PM. Beleza? Esse aqui não tem mistério. Agora vamos se perguntar, professor, e se o militar ele pode assumir outro cargo público? Ele pode assumir outro emprego público, professor? E aí eu tenho 2 incisos que trabalham isso. Olha só, o inciso 2 fala assim, ó, ele vai tratar de cargo ou emprego público civil, tá? Cargo ou emprego público civil que seja de forma permanente. E aqui eu tenho cargo, emprego ou função civil, que são o quê? Temporários, tá? Anota o seu material, coloca aqui, ó, civil, bem grandão, civil. Põe aqui civil também, pronto, para não confundir. Beleza? Vamos lá? O inciso 2 fala assim, o militar em atividade, ou seja, só o militar da ativa, gente, não está falando de militar aposentado ou reformado, que tomar posse em cargo ou emprego público civil, cargo ou emprego público civil, temporário permanente. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C. Qual que é essa hipótese, professor? Essa hipótese é a hipótese da profissionais da saúde, devidamente regulamentada. 2 vagas, 2 cargos privativos de profissionais, cargos ou empregos de funcionários da área da saúde, devidamente regulamentados, ok? Da saúde, o militar, se ele for militar da saúde, ele pode acumular outro cargo, ok? Se ele for militar da saúde, for oficial médico, ele pode acumular outro cargo civil, digamos assim, na prefeitura de Cuiabá. Ele pode, não tem problema. Estou falando de cargo público, ou emprego público, civil, na área de saúde, ok? Na área de saúde. Bacana? Pode. O que acontece? Se exceto esse oficial médico, que é da PM, e acumula a sua função no posto de saúde, no serviço público municipal. Exceto esse cara aí, não pode ter cargo permanente. Se ele for permanente, se ele acumular o cargo, qual é a consequência? Será transferido para a reserva. Fácil. Se ele passou no concurso público, ele é PM, passou no concurso público para juiz de direito, ele passará automaticamente para a reserva, ok? Se ele é oficial da saúde, PM, ele passou numa vaga de saúde, ele é oficial médico, bacana? Oficial médico. E ele passou no concurso público para médico do município de Confresa, interior aqui do Mato Grosso. Ele pode acumular, se tiver compatibilidade, tudo certinho, ele pode acumular, ok? Não tem problema. Esse é o cargo o quê? Permanente. Professor, se o cara assumiu o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, é um cargo civil, ele pode acumular um oficial da PM? Pode acumular? Pode. São chamadas de acumulação de cargo temporário, ok? Fala assim a Constituição. O militar, de novo, da ativa, não tem moral aqui o reformado, não entra aqui, que de acordo com a lei tomar posse em cargo, emprego ou função pública temporária
não eletiva, ok? Não eletiva. Ainda que a da administração indireta. Então, vou grifar tudo isso daqui. Ainda que da administração indireta. Professor, quais são as entidades da administração indireta? O Quarteto Fantástico, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. Essas quatro e suas subsidiárias. Essas quatro e as suas subsidiárias elas ingressam na chamada administração pública indireta. Ok? Então, se um militar assumir uma autarquia pública, o DETRAN, digamos assim, DETRAN, assume o DETRAN estadual, ele é oficial da PM, e o governador colocou lá um militar para tomar conta do DETRAN, beleza? Beleza. É um cargo temporário? É. Ele está na ativa? Sim. Ele é civil? Sim. É a administração direta, a autarquia? Sim. O que acontece com ele? Vamos estudar. Ok? Aqui também fazer ressalva se for oficial médico. Ok? Se for oficial médico, também tem a possibilidade de acumulação de cargo temporária. Mas não é o caso. Essas duas aqui são as exceções à regra, ok? Aqui ele pode acumular temporário e permanente, que não tem nenhum problema. Se não for um desses dois, essas duas hipóteses aqui, se não for essas duas hipóteses, o que acontece? Ele ficará agregado. O primeiro ponto é esse. Agregado ao respectivo quadro. Vai ficar ali, lotado em determinado quadro lá, de boa, tranquilo. E somente, olha lá, uma limitação, e somente poderá enquanto permanecer na situação, ser promovido. Então, só pode, e somente, vamos colocar assim, e somente será promovido, vamos colocar assim, e somente será promovido, vamos grifar aqui, que fica mais fácil, já encurta o caminho, e somente será promovido por antiguidade. Pronto. Nessas palavras-chave, depois você extrai as palavras-chave e monta o seu caderno. Fica mais fácil. Você copia todo o inciso. Somente será promovido por antiguidade. E o tempo de serviço é contado? O tempo de serviço é contado. Contando-se o tempo de serviço. Para quê, professor? Contando-se o tempo de serviço. Contando-se o tempo de serviço apenas para o efeito de promoção e transferência para a reserva. Apenas, contando o serviço apenas para a promoção e transferência para a reserva. Bacana, professor? Entendi. Só que a Constituição estabelece um prazo. Porque foi o seguinte, se você ficar muito tempo como à disposição do civil, quer dizer que você precisa ser mais utilizado no civil do que militar. Então, a Constituição fala o seguinte, olha, você pode ficar lá, mas cuidado. Sendo depois de 2 anos, não é 2 anos, depois de 2 anos que a Constituição fala. Então, 2 anos e 1 dia, toma cuidado, tá? De afastamento, contando o tempo, esses 2 anos, de forma contínua, seguida, ou não, será transferido para a reserva. Então, se passar 2 anos nessa função temporária, não eletiva, civil, ok? Se passou 2 anos de afastamento, contínuo, e esses 2 anos foi contínuo, ou foi alternado 6 meses, aí eu voltei 6 meses, depois fiquei mais 6 meses, alternadamente ou não, contínuos ou não, serei transferido para a reserva. Beleza? Maravilha. Fechamos. Vamos fechar? Vamos dar uma revisão? Se for, você vai me respondendo. Vou perguntar, você responde. Cargo, emprego, permanente, ok? Aqui entra a função? Responde. Não. Ok? Tem que ser militar da reserva ou da atividade? Responde. Da atividade. Perfeito. O cargo, emprego público, função não entra. Isso? Isso. Função não entra. Tempo permanente e temporário? Permanente. Tem alguma exceção? Tem. Oficial médico, não é isso? Na área da saúde. Se eu assumir o cargo público, permanente, tomei posse, o que acontece? Passarei para onde? Para a reserva. Beleza. Não tem muito mistério o permanente. O temporário que é mais truncado. Vamos lá. O militar da ativa, ok? Aqui eu tenho cargo, emprego ou função pública. Perfeito.
Essa função pública, ela é temporária ou permanente? Temporária. Aquela que ele é eleito, eletiva? Não. Não eletiva, tá? Que a eletiva tem outras regras que nós já estudamos lá atrás. Beleza? Eletiva. Só serve para administração direta ou aplico também essa regra para administração indireta? Indireta também. Uma autarquia? Isso. Tem alguma exceção que eu vou dizer aqui? Tem, se for médico. Beleza? Qual é a consequência de eu assumir esse cargo público temporário? Ficarei o quê? Agregado. Bacana. Eu posso ser promovido? Pode. Antiguidade ou merecimento? Antiguidade. O meu tempo de serviço vai ser contado? Sim. Para fins de quê? Promoção e transferência para a reserva. Qual é o limite de tempo? O que a Constituição determina? Se eu continuar nesse cargo por quanto tempo? Depois de 2 anos? Se eu ficar mais de 2 anos nesse cargo temporário, qual é a consequência? Ser transferido para onde? Para a reserva. Beleza? Essas perguntas ajudam, né? Você continua a fechar o raciocínio. Bacana, fechamos esse ponto. Vamos evoluir. Deixa eu só lembrar o 37 aqui, ó, que eu falei 2 vezes, está aqui. Ó. 37 é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário observado em qualquer caso, ou disposto no inciso 11. 11 vai falar do teto constitucional. E fala assim, há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Beleza. Antes não tinha isso, viu, gente? O médico não tinha, mesmo o oficial médico não poderia acumular. Hoje pode acumular tranquilamente, ok? Caiu aqui. Vamos lá. Maravilha, olha lá. Então, em razão disso, pode, por exemplo, um capitão médico do Exército ou da PM acumular, havendo compatibilidade de horários, essa atividade com o cargo público de médico no Ministério da Saúde ou na Secretaria de Saúde. Não tem problema nenhum. Vamos continuar explorando ainda o artigo 142, parágrafo 3º, que o artigo 42 fez remissão a ele, ok? O artigo 142, parágrafo 3º ainda tem que o militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Óbvio, né, gente? 2 questões que o trabalho do militar, por causa da hierarquia e disciplina, não posso fazer greve. Não posso fazer greve. Não posso ter o direito à associação sindical, tá? A associação sindical, que é uma espécie do gênero associação, não pode ter, porque os objetivos do sindicato é buscar direitos trabalhistas. Buscar a proteção trabalhista. E a minha proteção trabalhista é a lei, como militar. E a hierarquia e a disciplina não me deixam afrontar essa lei, ok? Ao meu superior. Porque se eu faço greve, eu posso ser preso por motim, ok? Então, é vedado, é proibido a greve e a sindicalização ao militar. O militar pode ter o direito à associação, que é o gênero. Eu posso ter direito à associação. A associação na modalidade sindicato, não pode. Beleza? Tem exceção, professor? Aqui não tem, tá? Aqui não tem. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado ao partido político. É claro, quando ele vai, ele pode ser eleito? Pode ser eleito. Mas quando ele vai, ao seu registro da candidatura, quando ele é aprovado na convenção, aí, quando ele é aprovado, aí ele vai ser filiado àquele partido, a partir dali, tá? Quando ele é aprovado na convenção, às vésperas já da eleição. Beleza? Ainda eu tenho o inciso 6 e o inciso 7, que são de suma importância, que vai falar a respeito da perda do cargo. Ok? Perda do cargo público. Vamos lá. Eu tenho 2 pontos a serem estudados, tá? O primeiro ponto, vou falar de oficial, tá, gente? Dos oficiais. E a Constituição estabelece do oficial. O militar oficial pode perder o cargo por indignidade, tá? Por ser indigno, ou pode ser julgado por qualquer outra sentença transitada em julgado. Vamos entender. Fala assim, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele compatível por decisão de tribunal militar. Então, tem 2 hipóteses. Se ele é julgado indigno ao oficialato, é uma hipótese, só perderá o posto e a patente se for, primeiro, julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível. Então, ele vai ser incompatível, ou ele vai ser julgado indigno ou incompatível. Indigno ou incompatível com o oficialato por decisão de tribunal militar,
de caráter permanente em tempo de paz. Opa, não é qualquer tempo, ok? Ou em tribunal especial em tempo de guerra, ok? Então vamos entender. O oficial poderá perder o cargo, ok? O posto e a patente, melhor dizendo. Um oficial poderá perder o posto e a patente em duas situações aqui iniciais. Se ele for julgado indigno, ok? Com oficialato, ou incompatível. Por decisão de quê? Tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz. Então, em tempo de paz, quem dá a sentença? Em tempo de paz, é o Tribunal Militar de caráter permanente. Se for em tempo de guerra, aí vai ser um tribunal especial, normalmente uma corte marcial, ok? Corte marcial, corte de guerra. Então, fechou. É importante saber a divisão aqui? Sim, que o examinador vai brincar, ele vai trocar essas peças aqui. Ele vai trocar essas peças. Lá em cima, ele pode perder o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível. Quem dá essa decisão? Se for em tempo de paz, fala para mim, Tribunal Militar o quê? Permanente. Tempo de guerra, Tribunal Especial o quê? Tribunal Especial em tempo de guerra, ok? Entendemos isso? Indigno e oficialato. Indigno, oficialato ou incompatível. Para cá. O oficial condenado na justiça comum, agora é outra coisa, tá? Condenado na justiça, não por causa do oficialato, por outra situação. Por pena privativa de liberdade, então não é qualquer pena, tem que ser PPL, que a gente fala no direito penal, PPL, tem que ser uma PPL, superior a 2 anos, tem que grifar. Cai em prova 1 ano, não, tem que superior a 2 anos. Por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Será julgado esse aqui. Ele vai ser decidido aqui, e aí depois ele vai ser regido por esse tribunal. Se for de guerra, especial. Se for em paz, permanente. Ok? Então, por um crime comum, ele pode perder o oficialato? Pode. Ok? Pode. Ele vai ser remetido para cá. Mas ele pode perder o oficialato independente de uma sentença condenatória ou uma pena privativa? Sim. Ele pode perder? Pode. Por ser uma decisão militar. Ok? Ele pode ser julgado por um juiz civil, justiça comum? Sim. Se for julgado por juiz civil, ele poderá perder, será submetido ao julgamento militar depois? Sim. Ele foi julgado indigno aqui, ele perdeu a sentença condenatória mais 2 anos, ok? E daí ele vai ser submetido a esse julgamento de perder a patente, ok? Então, se for uma sentença comum, tem que gravar o seguinte, se for um crime comum, ele pode perder a patente ou o posto oficial? Sim. Crime comum, só que aqui tem requisitos. Tem que ser uma PPL, e além disso, a pena tem que ser o quê? A pena tem que ser superior a 2 anos, tem que ser 2 anos e 1 dia, ok? Fora isso daqui, tem outra forma dele perder o oficialato? Tem. Se ele for julgado o quê? Indigno ou incompatível, por um tempo de paz, um caráter permanente, um tribunal militar permanente, ou um tribunal militar especial em tempo de guerra. Beleza? Fechamos essa parte. Isso daqui é importante e cai em prova. Beleza? Evoluindo ainda dentro do artigo 152, parágrafo 3º, que o artigo 42, nós estamos estudando, fez remissão. Não adianta, eu tenho que fazer isso, viu, gente? Não fica bravo comigo, porque o examinador vai te sacanear. Ele vai te perguntar uma situação dessa daqui, porque está dentro do 42. Ah, vou jogar recurso, o professor não estava na prova. Claro que estava. Não estava fazendo remissão? Estava. Então, você tinha que saber o que estava fazendo remissão. Ok? É como se fizesse parte do artigo 42 esses dispositivos aqui. Aliás, faz parte. Ok? Inciso 7, o inciso 8º, do 152, parágrafo 3º, fala assim: aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º da Constituição, incisos 8, 12, 17, 18, 19 e 25. Ok? O que é o artigo 7º? Vamos lembrar, o artigo 7º vai tratar dos direitos sociais trabalhistas. Direitos trabalhistas individuais, o seu direito, o seletista, aquela pessoa que tem carteira assinada, que vai ter direito a férias, 13º, repouso semanal remunerado. A pergunta é, quais são os direitos que são aplicados, sociais trabalhistas, ao trabalhador? Já te adianto, lá tem 37 incisos. O nosso militar estadual e o federal tem poucos incisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 direitos constitucionais só. De 37 só tem 6.
Pouco, né, professor? Pouco. Por causa da baliza da hierarquia e disciplina, ok? Pode ser ampliado? Pode ser ampliado, tranquilamente, não tem problema nenhum, ok? Para que a bunda não prejudica aqui para direito trabalhista. Olha lá, quais são os direitos trabalhistas? Do militar federal e estadual. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Salário família pago em razão da dependência do trabalhador de baixa renda. Cuidado, depende do trabalhador de baixa renda, não é qualquer trabalhador. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos. Cuidado, até os 5 anos de idade, em creches, em pré-escolas. Professor, está faltando direito de greve. Claro que não vai ter direito de greve. Óbvio, já falamos que não pode. Professor, o que não tem aqui? Direito à sindicalização, não está aqui. Diga mais, professor, participação nos lucros da empresa, entendeu? Não dá, não é compatível. Repouso semanal remunerado, não tem para vocês, não tem para o militar. Repouso semanal remunerado, não tem, professor. Adicional insalubridade, periculosidade, não tem. Ok? Beleza? Vamos evoluir? Cuidado que tem uma súmula vinculante do STF, fala assim, ó. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças, prestadores de serviço militar inicial. O recruta, né? Aquele cara que está servindo no exército, o conscrito que a gente chama também, né? O conscrito que está servindo no exército, além do serviço militar obrigatório, ele pode receber menos que o salário mínimo? Pode, tá? Quem determina isso é a Constituição Federal. Ainda dentro do inciso 8º do artigo 152, parágrafo 3º, fala assim, e no artigo 37, os incisos 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no inciso 37, inciso entre 16, letra C, que eu já li para vocês, que é o cargo de oficial médico, de cargos privativos da área de saúde, cargos ou empregos privativos e profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Mas vamos lá em cima, teto constitucional, tá, gente? Também aplica-se ao militar. O teto constitucional, o inciso 11, é um dos incisos mais gigantescos lá da Constituição. Mais gigantesco é ótimo, né, pleonasmo. É gigantesco, é grande mesmo. O inciso 11 vai falar do teto constitucional. No âmbito federal, ninguém pode ganhar mais que o ministro supremo. No âmbito estadual, eu tenho 3 tetos. Eu tenho o teto do executivo, que ninguém pode ganhar mais do que o governador. O teto do legislativo, que ninguém pode ganhar mais do que o deputado estadual. E no judiciário, ninguém pode ganhar mais que o desembargador do Tribunal de Justiça, ok? No âmbito municipal, eu tenho o teto do prefeito, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Estadual interessa a você, executivo, você, militar, não pode ganhar mais que o governador do estado, beleza? Isso é fácil, né, professor? Fácil. É verdade a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, não posso vincular ou equiparar. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores ou vantagens futuras, né? O subsídio e o vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo, e do artigo 39, para o 4º, inciso 50, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2 e 1, tá? Vai falar a respeito de questões financeiras, orçamentárias, isso aí a gente não precisa mexer não cai não. E a acumulação que eu disse para vocês que é possível de 2 cargos, 2 só, viu, gente? Não pode ter 3. Cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Ainda finalizando já o artigo 142, parágrafo 3º, o inciso 10 fala assim, a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, leia-se militar, ou militar estadual, ou distrital, os limites de idade, estabilidade e outras condições da transferência do militar para inatividade, os direitos, deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Beleza? Vamos fazer exercício para fechar tudo isso daí? Vamos fazer exercício. Vamos lá. Considere os dispositivos abaixo. O militar alistável é inelegível. Ele está falando que o militar que vota e é votado não é elegível, não pode ser eleito. O militar pode candidatar? Pode, vimos lá atrás. Lá atrás falamos as regras de menos de 10 anos e mais de 10 anos de serviço. Pode. Então, inciso 1 está o quê? Está errado, né, professor? Está fora.
Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Ponto. Falou que está na Constituição, tá certo? Tá certo, fecha o olho e marca. 3. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, e enquanto em serviço ativo, a afiliação a partidos políticos, quais aplicam-se aos militares, aí vem a pergunta, né? A terceira está certa também, e vem a pergunta, quais aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei? Qual que é a pergunta? Quais estão certos? Inciso 2. Inciso 3, a alternativa correta, letra D de Damasco. Beleza? Maravilha. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos lá, meus amigos. Estão cansados aí, mas vamos lá. Aula curtinha, já estamos acabando. Vamos lá. Fala assim, nos termos da Constituição, na hipótese de membro da atividade da PM, de determinado estado tomar posse em cargo de secretário de Segurança Pública do governo do estado. Parou. Vamos lembrar. Vamos lembrar. Aquela regrinha. Se for cargo, emprego ou função pública temporária. Beleza? Temporária. Mesmo que seja da administração pública indireta. Temporária não eletiva, né? Não é elegível, não é de cargo elegível. Beleza. Excetuando 37, letra C, né? 37, inciso 16, letra C. Excetuando os cargos médicos. Qual é a consequência? O que acontece com o cara? Ele passa automaticamente para a reserva? Não. Ele vai ser o quê? Agregado. Perfeito. Perfeito. O tempo de serviço dele conta? Conta. Conta o serviço dele para quê? Para antiguidade ou merecimento? Antiguidade. Bacana. Conta o serviço é para antiguidade. Bacana. Beleza. Aliás, você pode ser promovido por antiguidade. Só nesse pode ser antiguidade. Qual que é o prazo, o limite? Até 2 anos. Né? Depois de 2 anos consecutivos ou não, ele vai passar automaticamente, ser transferido para reserva. Beleza? Deu para relembrar? Vamos fazer a questão agora? Letra A. Terá o tempo de serviço exercido nessa condição computado para efeito tanto de aposentadoria como de disponibilidade? Não. Não. Não, está errado. Será contado apenas para a aposentadoria. Perfeito? Maravilha. Vamos voltar lá, para a gente relembrar, rapidinho. Para não ter erro. Aqui. Somente poderá ser contribuído para promovido por antiguidade, contando seu tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para reserva. Ok? Promoção e transferência para reserva. Sendo depois de 2 anos afastado por contínuos ou não, transferido para reserva. Bacana, agregado. Lembrou? Vamos lá? Vamos lá, vamos pisar no pescoço da serpente. Vamos matar ela. Não tem erro. De novo. Terá o tempo de serviço ser exercício nessa condição computado para efeitos tanto de aposentadoria como de disponibilidade? Não, está errado. Deverá-se observar o que fixado em lei federal especifica em relação às condições de transferência do militar para a inatividade, considerar a peculiaridade de suas atividades. Não tem nada a ver, gente. C. Será transferido para a reserva nos termos da lei. Não, transferido se for o quê? Enquanto permanecer nessa situação. Não, transferido para a reserva se for o cargo o quê? Permanente, está fora. D. Ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Opa! Cravou. Beleza? Próxima. Perderá o posto e a patente e passará automaticamente de posse para... Não, está errado. Letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Veja, o examinador pegou o mais ferrado. Procurador autárquico, professor. É isso aí. Beleza? FCC. Mais uma, vamos lá. Essa de você enquanto toma água. Essa aqui é lógica, né? E aí? Ah, professor, não fala de condecorações, né, professor? Mas vai no combo, ele perde mesmo. A questão está o quê, gente? Tá certo, isso mesmo. O oficial do Exército Brasileiro, ou seja, oficial militar também posso aplicar, que foi condenado a pena privativa de liberdade. Falou o tempo? Mas ele não está cobrando tempo, né? Pelo crime de estelionato em prejuízo da administração militar, estará sujeito, ou seja, ele poderá. Entendeu? Quando a própria questão não crava, poderá realmente, ele poderá.
está sujeito à perda do posto, ele contém regulações, bem como a ser declarado indigno para o conficionado. Lembra que eu falei para vocês? Se ele for julgado PPL, 2 anos, ok? Ele poderá ser remetido para o julgamento para a perda do cargo de oficial. Tá certo, a questão tá certinha, ok? E ela não cravou, não perguntou de idade, não perguntou tempo, olha, não perguntou o tempo de condenação. Maravilha, questão fácil. Próximo, olha lá. Os mesmos direitos sociais assegurados na Constituição Federal aos trabalhadores urbanos e rurais são garantidos aos servidores públicos civis, mas não aos militares? Tá certo ou errado, gente? Vamos lá. Pergunta boa. Pergunta ótima. Vamos lá. Pode ser que você até erre essa questão, porque eu não falei dos direitos do servidor público civil. Falei só do militar. Eu já disse para você que o militar não tem todos os direitos. Não é isso que eu disse para você? Bacana. E o servidor público civil, ele tem todos os direitos que um trabalhador seletista tem? A resposta é não. O servidor público civil tem menos direitos e o servidor público militar menos ainda, ok? Me fugiu a memória agora, são 12 direitos trabalhistas do servidor público civil e os militares nós acabamos de ver. Então, o 37 incisos não são aplicados plenamente ao servidor público civil e nem ao militar, beleza? Não são aplicados. Bacana? Beleza? Então, a questão está errada pelo fato de que os direitos civis do servidor público civil também são reduzidos. Não são todos. Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. E aí nós vamos falar do artigo 42, parágrafo 1º. Voltamos ao 42. E fala assim, 42, parágrafo 1º, continuando o raciocínio dele, falando assim: cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, está aqui, vamos falar agorinha, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Fala assim: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. 10. A lei exporá sobre os ingressos na Força Armada, os limites de idade, estabilidade, nós já lemos lá atrás. Quando eu abri o 142, parágrafo 3º, eu li todos, né? Mas aqui ele fala especificamente o 10, que vai falar a respeito do acesso do oficial, do militar, ao cargo público. Limitação de idade, a estabilidade e outras condições da transferência militar para inatividade, os direitos e deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Está falando, faça um estatuto que trate a respeito dos seus militares estaduais. Disse isso a Constituição. Beleza, vamos fazer a questão? A questão fala assim: de acordo com a Constituição Federal, considerar as peculiaridades das atividades exercidas pelos policiais militares, é correto afirmar que o militar que puder concorrer a cargos eletivos e contar com menos de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da promoção para a inatividade. Na verdade, é com mais de 10 anos que acontece isso. Está errado. Os policiais militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Não falei isso, mas isso está lá no 154 da Constituição, quando fala de segurança pública, ok? Justificando-se a sua sujeição ao poder disciplinar das Forças Armadas. Aí não, tá? Não tem. São órgãos autônomos, tá? São instituições autônomas. Está errado isso daqui. Letra C. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Certo ou errado? Certo. Vírgula. Mas permitida a filiação a partidos políticos enquanto serviço ativo. Está fora. Sobrou a letra D. A lei disporá sobre o ingresso, os limites da idade, estabilidade e outras condições de transferência militar para atividades, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares. Bacana? Vamos fechar o artigo 152, falar no parágrafo 2º. Fala assim: aos pensionistas dos militares dos estados, Distrito Federal e dos territórios, aplicam-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, ok? Está falando que a respeito da regulamentação da situação previdenciária do militar será regulado por lei estadual. Beleza?
Maravilha, vamos fazer a nossa revisãozinha, vamos para a revisão. Eu disse para vocês sobre o artigo 152, falamos que os membros da Polícia Militar de Corpo de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, que é a base do oficialato, a base das forças militares, ok? Estaduais e federais, são militares dos Estados, Distrito Federal e territórios, aplicam os militares dos Estados, Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, aquelas disposições, todas aquelas que nós falamos, elegibilidade dele, falei sobre a situação do 49, ok? Falei sobre o 152, vai falar a respeito daquelas situações específicas, direito de greve, impossibilitado, direito de sindicalização, impossibilitado, filiação partidária, impossibilitado, falei da perda do oficialato, falei sobre a situação de acumulação de cargos, beleza? Tudo isso encartado no artigo 142, parágrafo 3º. Falei sobre a especiais dispor sobre a matéria do artigo 142, parágrafo 3º, que é especificamente ele, inciso 10, que vai falar da admissão, do ingresso, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei, específico e respectivo ente estatal. Tá aí, 142, grava aquelas partes que eu falei para vocês, do 142, parágrafo 3º, que cai no 42 também, que são os mais perigosos. Principalmente a perda do oficialato e a situação de acumulação de cargos. Beijo de coração, cumprimento vocês, e até a próxima, se Deus quiser, eu te digo, Ele sempre quer. Tchau, tchau. Clique like.